Oi. Bom, boa noite. Boa noite a todas e a todos. Colegiado das Entidades de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba, o CELPB, formado pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba, pelo Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento da Paraíba, e o SINDARC-PB, Sindicato dos Arquitetos da Paraíba, inicia neste momento o evento Candidatos Debatem a Cidade. Convido o segundo candidato ao governo da Paraíba a participar do evento, o senhor Tássio Teixeira, do Partido Socialismo e Liberdade do Sol. Por favor, Tássio, seja bem-vindo. Tássio, antes de mais nada, eu quero fazer aqui uma entrega para você da nossa carta. Vou lhe explicar esses debates que nós estamos fazendo, né? E a gente pode já avisar que estamos transmitindo, né, pelo Facebook, na nossa página facebook.com/iabpb, e que todo esse nosso debate, essa conversa vai ficar gravada, registrada. Esses debates, Tássio, eles são fruto de uma tentativa nossa de construir um seminário paraibano de política urbana, que vai ser realizado em novembro, dia 19 e 20 de novembro. Esse seminário paraibano, ele é uma edição estadual do Seminário Nacional de Política Urbana, que aconteceu em julho, 3 e 4 de julho, em São Paulo. E nesse Seminário Nacional, produzimos uma carta endereçada aos candidatos à presidência da República e aos candidatos do governo do Estado. E aí eu queria aproveitar que nós estamos aqui nesse momento para entregar a carta, ok? Já fizemos a entrega ao primeiro candidato que esteve conosco, José Maranhão, e agora eu tenho o prazer de entregar a você. Vou fazer aqui a foto, eu acho isso importante. Nessa carta, Tássio, estão as nossas diretrizes para o desenvolvimento das cidades e eu acho que é importante tomar como base para, caso o senhor seja eleito, né, tomar como suas condicionantes de governo. Bom, eu queria registrar aqui a presença do presidente do CAUPB, Ricardo Vidal, também fazer o registro da presidente do SINDARC, o Mila Maia, também a equipe, né, do sindicato e do IAB aqui presentes. Também queria fazer esse registro. Bom, antes de mais nada, antes da gente começar, eu vou passar aqui para as pessoas como é que vai funcionar a metodologia, Tássio. A gente já teve uma conversa prévia sobre como isso iria acontecer, mas se você quiser aproveitar também para dar uma olhada, fica à vontade. Bom, então serão sorteados 5 temas para esse ciclo de debates. Esses 5 temas são temas que foram propostos no Seminário Nacional de Política Urbana, então nós vamos fazer esse sorteio aqui. Então o primeiro tema trata sobre territórios tradicionais, culturais, centros históricos e gestão democrática. Esse tema ele aborda o respeito, o investimento e a preservação de territórios de povos tradicionais e as atividades culturais em áreas urbanas. Aborda ainda metodologias de participação popular na construção de cidades. O segundo tema, territórios de preservação ambiental e cidades pequenas, médias e ribeirinhas. Aqui falamos sobre a nova agenda urbana e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, áreas de preservação permanente em áreas urbanas das regiões de florestas e da preservação das bacias hidrográficas. O tema 3 é sobre complexos territoriais, que compreende questões relativas à urbanização de favelas e ocupações informais, segurança pública, geração de emprego e renda, política de drogas e investimento em infraestrutura. O quarto tema, territórios metropolitanos e produtivos, trata sobre governança, funções e instrumentos metropolitanos, relação com as cidades que compõem a metrópole, densidade populacional e oportunidades de trabalho e ocupação geradora de renda. E por último, falaremos, um dos temas a ser sorteado é sobre estruturação urbana, habitação social, mobilidade e uso do solo. Nesse tema serão abordados itens como a distribuição da ocupação do espaço urbano, a aproximação da moradia com o trabalho, mobilidade, o uso social e o acesso à terra urbana, densidade urbana e a promoção de qualidade de vida nas áreas urbanizadas. Bom, no primeiro bloco dessa nossa conversa, desse nosso debate,
nós teremos uma fala livre sobre o tema que será sorteado, desses 5 temas que foram apresentados, e o candidato terá 10 minutos para falar sobre esse tema e sobre outros que ele achar, né, que seja pertinente de ser costurado durante essa fala de 10 minutos. Teremos aí um cronômetro para fazer um controle de fala. No segundo bloco, sortearemos uma pergunta do colegiado das entidades de arquitetura e urbanismo sobre o tema sorteado. O colegiado fez uma curadoria, digamos assim, de algumas perguntas que foram enviadas pela internet e selecionamos algumas para serem sorteadas aqui, que são aquelas perguntas que nós entendemos que não poderiam, de forma alguma, passar em branco, né, nessa nossa sabatina. No terceiro bloco, só explicando, nesse segundo bloco serão dados 5 minutos para essa resposta. O terceiro bloco serão sorteadas 3 perguntas enviadas pela internet, feitas por estudantes, profissionais de arquitetura e urbanismo, e cada pergunta terá 3 minutos de tempo de resposta. Também faremos um controle de tempo. O quarto bloco serão perguntas feitas pela plateia. Durante o debate, as pessoas que estiverem aqui podem se dirigir à mesinha que tem ali atrás e fazer suas perguntas. Colocamos aqui dentro num compartimento à parte que está lá e faremos também o sorteio dessas perguntas. Também 3 minutos para cada pergunta. E no quinto e último bloco, daremos 5 minutos para as considerações finais do candidato, que ele poderá, né, ter o espaço que ele precisar para falar mais alguma coisa e, enfim, e fazer a sua conclusão. Ok? Bom, eu vou agora convidar novamente, Tássio, para que você volte aqui à nossa cadeira. E eu vou fazer aqui o sorteio. Bom, o tema sorteado aqui fala sobre territórios metropolitanos e produtivos. Nesse tema, vou reforçar que trataremos sobre governança, funções e instrumentos metropolitanos, relação com as cidades que compõem a metrópole, densidade populacional e oportunidades de trabalho e ocupação geradora de renda. Vou explicar novamente. Você terá, nesse primeiro bloco, 10 minutos para falar sobre esse tema. Esses 10 minutos, você pode aproveitar também para costurar outras ideias que porventura o senhor julgue necessário. E aí por diante continuaremos a sequência dos blocos. Então, teremos ali a colaboração ali do timer. Se o senhor quiser acompanhar, temos ali também a telinha. E a plateia vai acompanhar pelo telão aqui ao lado. Então, candidato, mais uma vez, seja bem-vindo. O senhor pode usar esse microfone que está aí ao seu lado. Tudo bom, pessoal? Boa noite, Pedro. É um prazer estar com todas e todos vocês. Dá? Ajuda, melhor sentar, né? Não, tá legal? Tá bom. Então, nós estamos nessa jornada como candidato ao governo do estado da Paraíba, e quando recebemos esse chamado não tinha como nos remeter diretamente ao que foram as grandes mobilizações de 2013, um momento onde muitos de nós que estamos aqui nessa sala e outros que estamos acompanhando estiveram diretamente envolvidos, seja nas atividades que foram organizadas aqui na nossa cidade ou analisando, né, aquele fenômeno que aconteceu em todo o país. Aqueles fenômenos que se transformaram em vários livros e análises de arquitetos, de geógrafos, de cientistas sociais, e me remeteu a isso porque eu estava entre os organizadores dos primeiros movimentos, dos primeiros atos que foram chamados inicialmente pelas redes sociais, inclusive alguns deles, tanto em Campina Grande como Giliard, como aqui em João Pessoa, o Emanuel, hoje são filiados e fazem parte do pessoal. Eles primeiro fizeram um ato ali nas redes sociais, depois atendeu toda essa demanda. E entendíamos naquele momento ali ser uma riqueza muito grande em termos de horizontalidade, de debate, de construção e de nova forma de fazer. Entendemos também que parte de não ter esse desdobramento
das atividades como poderia ainda ter acontecido, é resultado da velha forma verticalizada, como parte da esquerda acaba trabalhando e organizando suas atividades em um processo hegemônico de autoconstrução, né? E entendemos que a forma como alguns foram se agregando ao pessoal, seja diretamente no nosso partido, seja participando de ações como essa nossa campanha, tem a ver com perceber essa visão e essa forma diferenciada de fazer. E a participação popular nessa construção das regiões metropolitanas é algo que a gente tem de ser rico e necessário de ocorrer. Nós temos aqui gestões que, mesmo tendo deliberações coletivas que vêm dos conselhos de direito, já instituído na nossa Constituição há um bom tempo, não estão sendo respeitadas. A exemplo dos conselhos municipais, estaduais e da Conferência Estadual de Saúde, que deliberaram, todas elas contrárias ao processo de terceirização e privatização da nossa saúde, e existe, ao contrário disso, uma imposição dessa terceirização aqui no nosso estado. Nós estamos trazendo para dentro do nosso programa, como parte desse processo de participação e de princípios, o debate central de enfrentar os privilégios. A nossa candidatura é uma candidatura que tem feito isso em todas as discussões, debates e no nosso programa diretamente. E temos apresentado o Congresso do Povo como uma ferramenta, como uma alternativa a esse processo de participação. O Congresso do Povo sendo uma instância popular que vai abarcar tanto os conselhos e as conferências que já existem, mas também envolver outras ferramentas como o orçamento de liberdade. Nós entendemos que o orçamento público ele não deve ser algo para ser discutido com a população simplesmente com fragmentos desse orçamento. Simplesmente como a gente vê em algumas cidades sendo discutido entre um bairro e outro quem fica ou não com aquela praça, entre uma cidade e outra quem fica ou não com o calçamento daquela rua. Nós entendemos que a participação popular ela deve ser muito mais ampla no envolvimento da população para essa construção coletiva das nossas cidades, dos grandes centros. E nessa construção coletiva nós trazemos o orçamento de liberdade por entender que hoje o orçamento público da Paraíba ele está centralizado nas grandes potências econômicas. 14% do nosso orçamento ele está voltado único e exclusivamente para os benefícios fiscais das grandes empresas. Grandes empresas essas que elas gerem 20% do emprego na Paraíba, enquanto 80% do emprego ela vem do emprego e da renda, ela vem diretamente da pequena, média empresa, da microempresa ou do empreendedor individual, de tantas formas aí que os trabalhadores e as trabalhadoras têm para dar seus pulos e garantir sua sobrevivência nesse mercado informal. Então nós queremos, antes de tudo, inverter essa forma de fazer, trazer à nossa economia um desenvolvimento direto que envolva as cooperativas, que envolvam distribuição, que envolva comercialização, que envolva formação, que traga para esse processo um zoneamento e um mapeamento no que diz respeito ao nosso turismo, no que diz respeito à nossa cultura. Apresentamos como parte disso, por exemplo, as hospedagens cidadãs, que é um cadastro a ser feito junto à Secretaria de Turismo do nosso estado, onde cada cidadão nas diferentes cidades pode estar cadastrado para receber um trabalhador e uma trabalhadora de uma outra região que queira conhecer, no nosso caso aqui, um litoral que muitos outros ainda não recebem. E ao mesmo tempo, ao invés de deixar o recurso ou não ter acesso, no caso dos grandes hotéis, poder ser hospedado em uma área que ainda gera renda para outras e outras pessoas no nosso estado. Essa é uma das formas que a gente tem pensado o emprego e a valorização da cultura como parte desse processo. Então, essa inversão, trazendo para a pequena e média empresa, conseguir, por exemplo, que a gente trabalhe a comercialização, já que a gente está aqui falando dos grandes centros, da agricultura familiar, deixando de pagar aquelas isenções do lado de cima, como a gente dizia, que muitas vezes não garante o cuidado com o meio ambiente ou o emprego que deveria nos acordos com a gestão, que a gente tenha, por exemplo, a isenção do ICMS para o consumidor direto ou para o pequeno comerciante que comercialize a produção da agricultura familiar. Essas são algumas questões pontuais de emprego e renda, de desenvolvimento que a gente agrega, que a gente traz para o nosso programa de governo. É isso porque nós estamos tratando especificamente
da Grande João Pessoa ou das áreas metropolitanas como existem em Campina Grande, que é exatamente nesses grandes centros, nesses grandes polos, onde estão localizadas essas indústrias que recebem esses benefícios fiscais, mesmo não sendo elas que geram a maior parte do nosso emprego. Uma outra forma de envolver, que nós entendemos que esse é um grande equívoco das diferentes gestões públicas, é o loteamento político que existe entre as secretarias. Esse loteamento político ele acaba que não existe uma transversalidade, um diálogo direto entre as secretarias, ou existe um impedimento e uma falta de diálogo quase que total entre um município e o outro município, por ser de partido diferente, ou entre o município e o governo do estado. Quando nós apresentamos em nosso programa a necessidade de trabalhar um consórcio intermunicipal que dialogue a questão da mobilidade urbana, é um gesto que a gente está fazendo exatamente nesse sentido, de conseguir agregar o governo do estado e as diferentes cidades para pensar alternativa a essa mobilidade urbana, para pensar como a gente pode estar enfrentando, por exemplo, os grandes monopólios do transporte no nosso estado. Como a gente pode estar envolvendo para essa mobilidade urbana a regulamentação do transporte alternativo, inclusive do mototáxi que a gente tem trazido para cá. Como a gente pode ter uma relação entre essas cidades mais próximas, como existe hoje o grande risco das pessoas que se envolvem nas BRs ou em algumas ruas com a falta de ciclovias que podem existir conectando esses municípios que estão mais próximos também. Então a gente quer enfrentar essa questão da mobilidade urbana com esse aspecto da ciclovia, com esse aspecto do nosso transporte coletivo, trazendo as cooperativas de transporte alternativo e de mototáxi também para fazer esse enfrentamento. Mas entendemos que em tempos como esse, como nós vivemos, o trem é algo que deve estar como central dentro da nossa mobilidade. E aí trazendo esse debate não só nos grandes centros, mas também no processo de interiorização que conecte as nossas cidades com mais agilidade, com menos poluição e com um recurso bem mais em conta. Lembrando que nós temos na Paraíba uma linha férrea ainda menos difícil, digamos assim, talvez não mais fácil, de recuperar e de trabalhar, já que em outros estados elas estão praticamente cobertas pelo cimento, cobertas pelo asfalto, e aqui na Paraíba a gente ainda tem boa parte dessa nossa ferrovia à disposição para ser trabalhada e para ser utilizada no estado. Temos uma concessão pública com empresas privadas que se vence esse ano nas nossas ferrovias e que podemos e devemos, enquanto governo do estado, nos aproximar desse debate nacional e dizer que nós queremos gerir as linhas férreas na Paraíba e se inserir nesse debate de mobilidade, envolvendo aí os diferentes modais que estão apresentados na nossa mobilidade urbana, para a gente garantir uma locomoção mais prática, menos poluente, mais barata e mais acessível para a nossa população. No que diz respeito aos grandes conglomerados, né, nós temos aqui bem perto, no Porto do Capim, um exemplo do que nós entendemos que não deve ser feito, que foi, pelas últimas gestões, as ameaças de retirar a população do Porto do Capim sem construir uma alternativa que atenda às demandas daquela população. Inclusive, setores de vocês que estão aqui, assim como outras representações da universidade, tiveram uma participação muito coerente do que nós estamos trazendo para o nosso programa, que é de uma construção coletiva para construir alternativas que sejam apresentadas, inclusive, para o poder público como saída. Essas são algumas linhas gerais que nós trazemos aqui do nosso programa para vocês. Obrigado, Tárcio. Então, seguindo aqui o nosso protocolo, vamos ao segundo bloco. Nesse segundo bloco, faremos um sorteio de uma pergunta pescada, vamos dizer assim, pelo colegiado, certo? Então, o tema é o tema 4. Nós temos aqui perguntas de todos os temas. Eu vou tirar o tema 5 de dentro, eu vou tirar o tema 1, vou tirar o tema 2, vou tirar o 3 e vou deixar apenas o tema 4. Lembrando que todas as perguntas que são feitas, elas são descartadas, né, de modo que todas elas são feitas de maneira inédita, né? Então, assim, nenhum outro candidato terá que responder a mesma pergunta em sorteio. Então, por isso que nós temos mais de uma aqui, no caso. Então, a segunda
Perdão, a segunda pergunta, né? A primeira pergunta da noite, sobre territórios metropolitanos e produtivos, é a seguinte: de acordo com o IBGE, o estado da Paraíba é o 21º estado com menor IDH. Como o candidato percebe perspectivas de avanço, considerando que a forma como as cidades são produzidas acaba refletindo e proporcionando diferentes condições de saúde, educação e distribuição de renda à população, de forma a gerar maior equilíbrio entre os territórios? Vou repetir a pergunta porque ela é um pouco extensa. Então, novamente, de acordo com o IBGE, o estado da Paraíba é o 21º estado com menor IDH. Como o candidato percebe perspectivas de avanço, considerando que a forma como as cidades são produzidas acaba refletindo e proporcionando diferentes condições de saúde, educação e distribuição de renda à população, de forma a gerar maior equilíbrio entre os territórios? Candidato, essa pergunta por ser uma pergunta um pouco mais complexa, né, foi feita essa curadoria, você não vai ter 5 minutos para responder, então fique à vontade. Essa questão de ficar em pé, porque tem um pessoal ali para trás um pouco também, facilita para a gente se olhar. Quando eu trouxe aqui no começo da primeira resposta a necessidade de enfrentamento a privilégios, é porque nós entendemos que só é possível a gente fazer essa transformação nas nossas cidades, só é possível a gente tirar a nossa Paraíba desse quase que últimos lugares, né? Está falando aí um pouco mais do que isso nas unidades da federação, se nós formos incisivos nesse enfrentamento a privilégio. Quando nós dizemos que vamos trabalhar o processo produtivo com base em cooperativas, com base em envolver agrupamentos os mais diversos que possam enfrentar os monopólios nos diferentes setores, a gente está falando exatamente nesse enfrentamento também dessa desigualdade que existe. Mas nós indo para as questões das diferentes políticas públicas, nós apresentamos a necessidade, por exemplo, de reabrir as mais de 300 escolas que foram fechadas. Por mais que se fale do sucateamento, que muitas delas estavam, a gente entende que, na verdade, elas devem ser recuperadas e não fechadas. Mesmo que momentaneamente você possa fazer uma alocação para um determinado prédio, depois fazer um movimento para aquele prédio que foi recuperado e assim abrigar essas pessoas, esses estudantes, essas estudantes. Nós entendemos que o fechamento de escolas ele foi extremamente prejudicial para o nosso Paraíba. E foi especialmente prejudicial quando ele atacou diretamente, especialmente as escolas do campo e as escolas de jovens e adultos, que é exatamente onde estão a maior parte do público, ainda das pessoas ainda que estão entre os quase 18% de analfabetos que fazem parte da nossa Paraíba. A gente precisa superar esses números. Se a gente precisa superar esses números, a gente tem que reabrir as escolas, e especialmente essas, já que a gente vai ter que construir um processo gradativo para recuperar todas elas. Agora o governo, por exemplo, ele fala em um novo campus da UEPB em João Pessoa. Eu estou dizendo que é mais um fechamento de escola, porque o Zé Lins do Rego vai ser fechado para ser transformado no campus da UEPB. A gente entende que deveria ser construído um espaço adequado para a UEPB e, ao mesmo tempo, sem fechar as escolas para aqueles estudantes do José Lins do Rio. Nós compreendemos que a gente não pode centralizar na nossa Paraíba, como eu disse também na primeira pergunta, nos grandes centros com esses benefícios fiscais. Nós precisamos descentralizar esse processo, alcançando quem garante a maior parte do emprego na nossa Paraíba e aprimorando a agricultura no nosso estado. Eu tive, a gente já conhecia de livros, já conhecia das pesquisas, já conhecia dos documentos da ASA, mas nós estivemos em Caturité, no Cariri paraibano, onde menos chove, e a gente está trazendo esse exemplo em todos os espaços onde nós estamos presentes, e com apenas um mês de chuva, pouco mais de 200 milímetros, a comunidade daquele sítio conseguiu armazenar alimento para todo um ano. Só Tássio, aqui não chove mais. O pessoal do sítio Emerson dizia aqui, se chover de novo esse ano aqui no Cariri, é milagre, só vai chover de novo no próximo ano. Essa é a nossa realidade. Mas conseguiram construir silos com toneladas e toneladas de alimento que garante o ano inteiro de alimentação para os animais. Uma produção que não tem em todo o Cariri de leite, de doce,
de carne, de couro, de vida para a população do Cariri paraibano. E a gente está falando de onde mesmo chove. Se a gente constrói essas alternativas de armazenamento de água no Cariri como uma possibilidade, um potencial econômico e de formação dessa população, vocês imaginam o que a gente pode fazer no sertão do estado, que chove aproximadamente 700 milímetros durante o ano. A riqueza que nós podemos gerar no nosso estado. O que a gente vive, a gente presenciou e viu diretamente a sede e a dificuldade de água em Areia, onde tem um açude logo embaixo da cidade, um rio logo perto da cidade, e na outra ponta a água não conseguia subir e chegar para as pessoas na cidade, por não existir uma distribuição coerente disso. Nós ainda temos mais de 40% de falta de saneamento no nosso estado da Paraíba. Nas viagens que nós fizemos, a gente presenciava diretamente em cada rio, como no rio Taperoá, quase 50% do esgoto ser jogado dentro do rio. Nós entendemos que cada esgoto da Paraíba ele pode e deve ser transformado, ser entendido como um rio para estar à disposição da população, desde que a gente faça o tratamento devido de cada um desses rios que ali estão. Mesmo agora, com a chegada da transposição, um canal que era para ser um canal fluvial, o que existe é a merda inteira de Monteiro que desce junto com o canal da transposição, junto com a chegada do Rio Paraíba, que está seco, e não tem nenhum tratamento que era parte do processo da transposição que não foi feito, onde essas águas chegam. Então essas contradições precisam ser exploradas e os caminhos eles existem para ser trabalhados não como despesa, mas como lucro, já que a gente está falando em prevenção da saúde, já que a gente está falando no potencial econômico que isso pode gerar para a agricultura e para a vida das pessoas. Obrigado, Tássio. Agradeço inclusive o seu compromisso com o tempo, embora a gente tenha um pouquinho de elasticidade, você está chegando, né, nesse compromisso. Bom, o terceiro bloco são perguntas enviadas pela internet que não necessariamente são do tema sorteado logo no início. Então, eu vou fazer o sorteio de 3 perguntas e o senhor vai ter, de uma maneira um pouco mais objetiva do que essa que o senhor teve agora, 3 minutos para a resposta. Pode ser o senhor também. O senhor, um protocolo do senhor aqui. Também eu. Bom, estou fazendo aqui o sorteio e a primeira pergunta sorteada é do tema 5, estruturação urbana, habitação social, mobilidade e uso do solo. A pergunta é um pouco grande, eu vou fazê-la como eu fiz da outra vez, lendo 2 vezes. Então, em muitas cidades da Paraíba, passam vias expressas em sua malha urbana, como PBS e BRS. Um exemplo é a BR que corta o município de João Pessoa. Vimos nos últimos... Perdão, vou refazer a pergunta de modo que ela fique um pouco mais coerente, porque agora que eu entendi a sigla. Em muitas cidades da Paraíba, passam vias expressas em sua malha urbana, como PBs e BRs. Um exemplo é a BR que corta o município de João Pessoa. Vimos nos últimos anos uma concentração de esforços em priorizar o transporte motorizado individual nesses eixos, que inclui a construção de viadutos, túneis e passarelas. Ações tidas como ultrapassadas, pois dificultam a mobilidade dos pedestres e ciclistas, que são prioritários na lei de mobilidade urbana, além de criar uma degradação na qualidade urbana do seu entorno. Na visão do senhor, como conciliar a necessidade de fluxo nessas vias com a qualidade de vida, além da garantia da mobilidade urbana e segurança para pedestres e ciclistas? Posso repetir a pergunta, se você achar necessário. Pode ser? Posso repetir ou você já está... Ok, não, acho que o mais importante é você entender que a gente consegue ganhar tempo. Fique à vontade. 3 minutos para a primeira resposta. Esse debate de mobilidade ele tem estado bem presente. Eu lembro que no primeiro debate que teve ainda na Arapuã, quando, não lembro exatamente com quem foi essa discussão e esse debate, mas os outros candidatos acabaram repercutindo um pouco essa questão da mobilidade. Ficou visível assim na fala de todos eles que o que eles apresentavam enquanto alternativa, enquanto caminho para a mobilidade, batiam no peito e diziam eu fiz, eram as chamadas grandes obras, que são exatamente os viadutos para carros, que são exatamente as duplicações
e o outro falava da triplicação da BR, que vai arrastar a São Rafael, que vai arrastar as demais habitações em Cabedelo, sem garantir condições para que essas pessoas garantam a sua habitação em outro espaço, já que se fala em 15 mil reais de indenização para essas pessoas. Então já deixa bem claro uma diferença entre a nossa candidatura e as demais candidaturas. Na minha resposta de imediato, eu digo, essa é a grande diferença entre a gente. Vocês pensam numa mobilidade para carro, a gente pensa numa mobilidade para as pessoas. Quando a gente busca formas alternativas de enfrentar esse monopólio que existe das grandes empresas de ônibus, é uma forma de dizer que a gente precisa superar esse movimento que a gente percebe hoje. A gente vinha no carro e já nem lembrava da forma como as empresas têm retirado o cobrador com mais velocidade, mesmo em meio ao processo eleitoral. E isso acaba também uma viagem que era de 45 minutos, 50 minutos, às vezes mais, ela aumenta muitas vezes em 15, 20 minutos no deslocamento dentro da cidade, por conta do tempo que esse motorista tem para passar troco, liberar a bagulheira, sair com o transporte. Então nós entendemos que esse movimento ele precisa ser enfrentado diretamente. Nós precisamos garantir que ocorra uma mobilidade urbana para as pessoas. Entendemos que as faixas específicas de ônibus que começam a existir no nosso estado, especialmente na nossa capital, elas são extremamente importantes, mas elas precisam ser multiplicadas. Elas não podem servir unicamente para ser propaganda em um eixo central e quando você chega na principal dos bancários, trava tudo de novo e segue um grande engarrafamento, porque você não tem transporte público em quantidade e em qualidade, e essas faixas elas são extremamente limitadas. Da mesma forma, a relação que pode existir na nossa capital com a bicicleta, que pode ser bem mais segura, que pode ser bem mais saudável aqui na nossa João Pessoa. Lembro da briga que foi, a gente estava lá naquela grande mobilização, por exemplo, lá na Beira Rio, quando se queria derrubar todas as nossas árvores, e era exatamente essa gestão, e por conta de uma movimentação muito presente, em entidades, inclusive, que estão aqui hoje, conseguiu-se fazer coisas simples que se desenhava já pelas organizações da sociedade civil naquele momento, que era desviar das árvores, tornando inclusive o caminho do ciclista menos monótono na chegada até o litoral, já que é o caminho que a gente percorre ali. Esses são alguns pontos que a gente tem apresentado para a mobilidade urbana e entendemos que nele também está diretamente relacionado o enfrentar privilégios. Por que essas propostas que parecem ser tão simples, que podem e saem da boca de tantos outros, nunca foram postas em prática? Porque significa enfrentar privilégios. E a nossa candidatura que tem enfrentado privilégios nesse processo eleitoral. Muito obrigado, Cássio. Faria aqui a segunda pergunta desse bloco. Lembrando que as pessoas que estão aqui presentes podem fazer suas perguntas e colocar no depósito que está ali atrás, para quando for no próximo bloco a gente fazer o sorteio das perguntas da plateia. Então, a segunda pergunta, ela é do segundo tema, do tema 2. O tema 2 é o territórios de preservação ambiental em cidades pequenas, médias e ribeirinhas. Nós estamos não estamos citando o nome das pessoas que fizeram, né? Mas eu acho que é importante ressaltar que essa pergunta vem da Associação dos Arquitetos do Sertão da Paraíba. Então isso é importante ressaltar, embora não digamos o nome, é interessante ressaltar isso. Bom, em que medida o Estado pode intermediar atuações de associações de meio ambiente e secretarias de planejamento urbano de cada cidade para que APPs possam estar resguardadas em projetos urbanísticos nessas áreas, e como o Estado pode requerer politicamente despoluição de espelhos d'água em municípios dotados desses reservatórios no tocante ao saneamento básico? Me permita, vou refazer a pergunta porque ela tem duas perguntas na verdade em uma. Em que medida o Estado pode intermediar atuações de associações de meio ambiente e secretarias de planejamento de cada cidade para que APPs possam estar resguardadas em projetos urbanísticos nessas áreas, e como o Estado pode requerer politicamente
despoluição de espelhos d'água em municípios dotados desses reservatórios no tocante ao saneamento básico? Bom, se tiver claro, pode responder. Novamente, 3 minutos. A primeira questão é o princípio do nosso programa, que é a participação popular. Então, esse diálogo com essas entidades ele é algo que a gente quer fazer diretamente a partir do Congresso do Povo. Nós queremos instâncias deliberativas que possam, inclusive, decidir sobre o secretariado do nosso governo. Nós não queremos simplesmente fazer um secretariado sem ter esse diálogo. Claro, vamos ter que começar o governo no dia 1º de janeiro. Vamos ter que fazer as primeiras nomeações. Mas a gente quer, a partir dessas representações que trabalham com o meio ambiente, por exemplo, discutir quem vai estar construindo diretamente as entidades de meio ambiente. Quando a gente vai estar discutindo a questão da saúde, quem são as entidades que vão estar junto com a gente, junto com o povo, decidindo quem vai ser o nosso secretário de saúde. Estou dizendo isso porque essa decisão, ela já quebra muito com os diálogos, com os conchavos que existem dentro da Assembleia Legislativa na montagem do governo. Então a gente já vai tirar um pouco daqui e trazer a população para decidir diretamente quais serão esses mecanismos. Quando a gente diz que vai estar fazendo o primeiro concurso público dos nossos órgãos ambientais, é porque a gente entende que a fiscalização e a construção de políticas públicas para esses diferentes mananciais, para esses diferentes rios em relação com o esgoto, para as áreas de preservação ambiental, elas possam de fato acontecer. A gente não pode dar como exemplo, como aconteceu recentemente no Rio Gramame, onde a Cagepa derrama litros e litros de soda cáustica dentro do nosso rio, provocando a morte de peixes e outros tantos seres que ali habitam. Então é fundamental a gente avançar nesse aspecto, avançar, como eu dizia na resposta anterior, de entender cada esgoto como rio, não entender cada esgoto simplesmente como exatamente o contrário disso, como morte, entender como vida, como a necessidade do tratamento, do acompanhamento e como renda, e que isso possa ser voltado para os diferentes aspectos. E falamos também no nosso programa de governo da necessidade de criação do Parque Estadual do Pico do Jari e da Serra do Teixeira, um parque que alcance toda essa área. E dizemos isso que vamos tomar para as nossas mãos essa responsabilidade, se não for feito isso em termos federais, já que é uma mobilização que existe em curso, para ter um parque nacional, já é algo que vem sendo enrolado no povo da região há um bom tempo. Então, se nesses 6 meses não for instituído, nós vamos novamente chamar a responsabilidade para o governo do estado da Paraíba e construir esse parque, de forma que a gente avance no processo de preservação do meio ambiente, mas ao mesmo tempo também de forma conectada com a geração de emprego e renda que tragam as pessoas para essa participação de forma mais direta. Vocês vão perceber que o nosso programa de governo ele está sendo tratado de uma forma transversal. A gente não tem uma política onde ela esteja isolada em uma determinada secretaria. Quando a gente for falar de água, a gente vai falar de Cagepa, mas a gente vai falar de Sudema, a gente vai falar dos diferentes espaços de acompanhamento da nossa gestão. E a modernização da Cagepa é algo urgente de se fazer. É inadmissível a forma como ela está hoje. Parte também, nós vamos privatizar a Cagepa. Eu digo, não. E a quantidade de terceirizadas que existem de forma fragmentada, que a gente não consegue sequer fiscalizar, e quando acontece algum estouro de cano em um determinado lugar, fica lá tempo e tempo para se solucionar, porque essas terceirizadas ficam sem atender essa demanda de forma imediata. Então essa gestão mais próxima das pessoas, fiscalizando, e essa construção de órgãos que possam de fato acompanhar e estruturar a política, é fundamental para transformar o nosso Estado. Obrigado, Tássio. Vamos então para a terceira e última pergunta desse terceiro bloco. Essa pergunta é do primeiro tema, sobre territórios tradicionais, culturais, centros históricos e gestão democrática. O interessante é que a gente acabou pegando vários temas, né, na noite. Vou repetir. Territórios tradicionais, culturais, centros históricos e gestão democrática. Bem objetiva essa. Qual o seu entendimento sobre a relação entre cultura, patrimônio, diversidades e espaços públicos? Em 3 minutos. Acho que ela já traz a resposta nela, a intenção, né? A gente vê os princípios do nosso programa expostos na própria pergunta.
quando a gente fala da transversalidade do nosso programa, e a gente diz que lá no programa de mulheres, na Secretaria de Mulheres e Diversidade Humana, a gente vai descentralizar e vai criar uma subsecretaria de mulheres de povos tradicionais e originários, é uma das formas de a gente fazer o diálogo com essa resposta. Quando a gente vai para Taperoá, onde a gente via e falava aqui diretamente da forma como o rio e o esgoto era jogado, tem uma relação direta com todo aquele patrimônio que está pautado, que está ali simplesmente no caos, segundo as pessoas me disseram, a cidade está bem bonita, e de fato estava muito bonito Taperoá nessa última vez que a gente foi, mas muito desse patrimônio com as portas fechadas sem a gente conhecer o interior. Quando a gente chega em algumas residências, como a casa do Aliano Suassuna, de fato, por dentro, onde a gente pode visitar, ela está bem degradada enquanto patrimônio. São mais de 30 cidades, não lembro exatamente a quantidade, se 33, se 35 cidades com prédios tombados. E essa discussão está pautada também no nosso programa, quando a gente diz que a nossa política de habitação ela vai obrigar e vai tratar no pé da letra no que diz respeito à função social dos prédios, sejam eles privados, sejam falando em termos de reforma agrária também. Se não cumpre função social, a gente não vai simplesmente olhar, como a gente percebe nas nossas cidades, os prédios desabarem porque o dono não quer investir ou não tem condições de dizer que não tem condições de investir, porque tem que manter a mesma estrutura que a legislação aponta. Então essa relação direta ela é algo que a gente precisa trabalhar. Quando a gente vai lá para o nosso programa de agricultura e fala da importância das mulheres na construção, na dinâmica dos bancos de semente, e hoje a agricultura do estado ela é distribuída essas sementes que são compradas de estados vizinhos, a gente está tratando exatamente dessa relação mais geral entre os povos tradicionais, entre toda a estrutura e o nosso patrimônio cultural. Quando a gente alerta para a necessidade de fazer no próximo ano, o centenário do nascimento de Jackson do Pandeiro, o primeiro festival de cultura popular da Paraíba, é porque a gente está exatamente alertando para que essa diversidade, para que essa riqueza cultural que nós temos, ela seja retomada, e não os nossos recursos públicos dentro da relação cultural seguem nada único exclusivamente para algo que existe de cultura massificada do plástico que toma conta das nossas rádios e das nossas vidas. Muito obrigado, candidato. Uma pergunta pertinente, né, no dia de hoje, né, que a gente acordou com as cinzas, né, do Museu Nacional. Bom, eu vou agora partir para o quarto e penúltimo bloco. Já ouvi aqui da nossa produção que a plateia está um pouco tímida ou se sentindo bastante contemplado com sua fala, e nós não temos perguntas. Então, como se o protocolo diz que a gente pode continuar com o mesmo bloco, fazendo as perguntas da internet, ok? E aí, então, novamente, faremos mais 3. Se o pessoal não quiser escrever, mas quiser falar aqui da minha parte, também não tem problema, pode ser. Eu acho que a gente vai continuar assim, porque da outra vez a gente também fez assim, então para manter que todo mundo da mesma forma. Seguimos então com o tema 1, o sorteio dessa vez, novamente territórios tradicionais, culturais, centros históricos e gestão democrática. A pergunta é: na Paraíba, possuímos cidades com preservação indígena, como é o caso da cidade de Bahia da Traição. Quem conhece o local percebe como está, entre aspas, esquecida. Qual a sua proposta para essa população menos favorecida e também para o desenvolvimento daquela cidade que tem um potencial turístico enorme? Acho que está bem feita a pergunta, né? Está claro? Eu acho que se você quiser eu posso repetir, senão... E é uma realidade de outras tantas cidades, né? Que os temas dialogam diretamente. E nós estivemos, quando a companheira Sônia Guajajara esteve aqui na Paraíba com a gente, primeira indígena a disputar uma chapa nacional, uma chapa para o governo federal, está junto com o companheiro Guilherme Boulos nessa jornada. Nós, sim, eu queria inclusive fazer referência aqui à companheira Tiane Simplício, que é
a nossa co-governadora. Ela está junto com os nossos companheiros no debate do Senado, que está acontecendo agora, lá na TV Arapuã, inclusive logo na sequência, que está me deslocando para lá, para dar uma força também para os nossos companheiros Nivaldo Mangueira e Nelson Júnior, que estão aí fazendo um enfrentamento duro ao golpe que nós vivemos em nosso país. É importante que a gente faça essa referência, porque esse golpe que foi imposto ao nosso povo, ele tem uma relação direta com o que a gente está trabalhando aqui. Tem uma relação direta com a demarcação de terras indígenas. Tem uma relação direta com o desgaste e com o ataque ao povo quilombola. Tem uma relação direta com o processo de reforma agrária no nosso país. Direto com os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. E quando a gente traz, tanto em Baía da Traição, mas também em Rio Tinto, que foi para onde a gente esteve presente com a companheira Sônia Guajajara, a gente percebe de uma forma ainda mais escancarada esse ataque, onde uma única família é dona de mais de 70% da cidade, com pura especulação imobiliária. Então, um projeto de política habitacional, ele tem que considerar isso, ele tem que considerar esses povos originários que estão nas diferentes regiões, tem que garantir a qualidade desse atendimento. E a gente visitava uma propaganda muito grande que foi feita para a gente, inclusive a Sônia ficou toda empolgada para ir conhecer, que foi o batalhão de polícia indígena lá na cidade de Rio Tinto. Quando a gente chegou, estava aberto, mas não tinha absolutamente ninguém tomando conta do espaço. E quando a gente entrou ainda, que estava com uma das lideranças locais, ele foi mostrar o prédio para a gente, parte do prédio em condições extremamente precárias de funcionamento. Então não dá para a gente colocar muitas vezes a responsabilidade que é feita por alguns para o governo federal e não trazer também a responsabilidade para o governo do estado no aprimoramento das diferentes políticas públicas. Se a gente está falando de povos originários, se a gente está falando de povos tradicionais, a gente obviamente precisa entender que esses e essas têm uma relação direta com todas as demais políticas públicas. Não é uma secretaria específica, não é uma política isolada. Tem que ter um envolvimento e um cuidado tão complexo como nas demais políticas públicas. São usuários do Sistema Único de Saúde, são usuários da política de habitação, são usuários da política de segurança. Então é essa compreensão que nós temos dessa população, desses povos originários. Quando nós trazemos uma política de turismo que não tem uma relação com o grande poder econômico ou com os grandes hotéis, é que a gente permita que a Paraíba conheça a Paraíba. Muitas das pessoas não conhecem o nosso litoral. Muitas das pessoas, inclusive, que estão da Baía da Traição, não saíram para outras cidades da Grande João Pessoa. A gente precisa ter essa conexão, a gente precisa se conhecer. A gente precisa conhecer essas pessoas e elas nos conhecerem também. Essa é uma das formas que a gente vem trazendo esse debate de turismo no nosso estado, para que a gente possa, para que nós possamos nos conhecer de uma forma mais ampla e ter políticas públicas específicas para esses povos que não podem seguir sendo tratados em muitos momentos como algo pontual e isolado nas políticas públicas. Obrigado, Tarso. Então vamos à segunda pergunta desse bloco. Lembrando que são perguntas também não necessariamente do tema que foi sorteado, então é mais geral. A segunda pergunta desse quarto e penúltimo bloco é sobre o eixo, o tema 3, complexos territoriais. A pergunta é a seguinte: entendendo que a questão da segurança pública vai além da efetivação das polícias existentes, mas perpassa pela própria configuração e qualidade dos espaços das cidades, de que forma o candidato acredita que poderiam ser incentivadas essas ações de transformação urbana no âmbito estadual? Vou repetir. Entendendo que a questão da segurança pública vai além da efetivação das polícias existentes, mas perpassa pela própria configuração e qualidade dos espaços das cidades, de que forma o candidato acredita que poderiam ser incentivadas essas ações de transformação urbana no âmbito estadual? 3 minutos. Antes de ir diretamente para essa questão, é importante que a gente perceba a necessidade e a obrigação também de transformar o que é a segurança pública na nossa Paraíba. Não só em termos de quantitativo de pessoas, não só em termos de valorização profissional ou de equipamentos, mas de revisão da lei orgânica
da Polícia Civil, por exemplo. Por mais que nós, enquanto governador do estado da Paraíba, não possamos fazer o processo de desmilitarização da nossa polícia, nós podemos sim aproximar a Polícia Civil nessa relação com cargos únicos, nessa aproximação com a Polícia Militar. Nós podemos fazer um debate de construção coletiva e democrática da escolha dos comandos, inclusive com os próprios policiais e a população que está naquele comando, naquela área de atuação de determinados batalhões. Essa já é uma forma que nós podemos, enquanto governo do estado, pensar em um novo formato de polícia. Por exemplo, também evitando a quantidade absurda que existe no estado da Paraíba de punição disciplinar e administrativa para policiais militares e policiais civis. Hoje os policiais, a gente acha que isso é só de policial militar, mas não é não. O policial civil que fez aquela mobilização por colete à prova de balas, por melhorias salariais, na frente do Palácio do Governo, 97 deles estão respondendo processo administrativo. Foram punidos, inclusive, com uma falta naquele dia, até mesmo os que estavam afastados por problemas de saúde, até mesmo os que estavam de férias, mas que no dia participaram da atividade foram punidos. Outros, que no caso dos policiais militares, que questionaram as diferenças salariais, também estão cotidianamente no boletim interno da Polícia Militar respondendo disciplinamente. Então essas são algumas concepções que nós podemos e vamos realizar no nosso governo para mudar essa concepção de polícia, para fazer ela estar mais próxima das pessoas. Então quando nós olhamos isso, nós temos o outro lado que pode ser feito enquanto gestão e enquanto mudança e transformação das cidades. O nosso centro histórico, o abandono que ele está, sem nenhuma estrutura, com tudo sendo pensado para a praia, com tudo sendo pensado para uma outra região, a tendência é que esse vazio ele seja tomado por outras pessoas ou simplesmente pelo nada mesmo e o abandono do nosso centro histórico. Então essa dinâmica com emprego e renda, com as diferentes atividades culturais, com a revitalização do nosso patrimônio, com a iluminação adequada. Hoje no debate um candidato começou a listar onde estava a iluminação de LED na nossa capital. Quando ele se percebeu, ele estava dizendo o nome de todos os bairros nobres da capital, da nossa professora. E percebeu-se no meio do caminho que o restante da cidade continuava na escuridão, continuava com essa insegurança. A partir do momento que a gente pensa a mobilidade urbana do nosso estado, que a gente garante uma maior quantidade de ônibus circulando, que a gente faça atenda às comunidades nas diferentes bairros, a gente vai gerar também uma movimentação e uma dinâmica maior nesses espaços, permitindo também que nós tenhamos uma maior segurança. Essa é uma das formas que a gente percebe essa necessidade. Mas eu quero também reverter isso para a área do campo. As cidades hoje elas estão em quase 15 anos, mais de 7% da população saindo da zona rural para a zona urbana, saindo do sítio, saindo do campo para tomar conta das cidades. E isso também tem um impacto muito grande. E muitos dessas que estão saindo não estão saindo por uma opção de dizer eu quero ir para a cidade porque lá tem essa e essa possibilidade. Ela está saindo do seu espaço por falta de possibilidades, por inexistência de políticas hídricas, por inexistência de uma política agrícola que atenda à demanda daquela população, ou mesmo pela insegurança que hoje toma conta também do campo na nossa Paraíba. Obrigado, Tássio. Vamos então para a terceira e última pergunta desse bloco, antes de irmos para as considerações finais. Então, temos novamente uma pergunta do Sertão, da Associação dos Arquitetos do Sertão da Paraíba, sobre o tema 1, novamente, territórios tradicionais, culturais, centros históricos e gestão democrática. A pergunta é: o IFAEP é o Instituto Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba. O IFAEP atua através de decreto em alguns municípios do Estado, usando para isso única sede na cidade de João Pessoa. Como o candidato pensa a melhoria da atividade de importante trabalho do Instituto, no caso o IFAEP, para que os municípios fiscalizados possam ter corpo técnico e ou escritório vinculado, como a Gevisa, para agilizar os processos de intervenções, uma vez que temos casos com mais de 2 anos de espera para autorização de construção, reforma e demolição.
Vou repetir a pergunta. O IFAEP atua através de decreto em alguns municípios do estado, usando para isso a única sede na cidade de João Pessoa. Como o candidato pensa a melhoria da atividade e importante trabalho do Instituto para que os municípios fiscalizados possam ter corpo técnico e ou escritório vinculado para agilizarem os processos de intervenções, uma vez que temos casos com mais de 2 anos de espera para autorização de construção, reforma e demolição. 3 minutos. Percebo que essa não é uma realidade do IFAEP. Essa é uma realidade quando a gente está falando da Fundac, essa é uma realidade quando a gente está falando da FUNAG, essa é uma realidade quando a gente está falando da Suprema, essa é uma realidade quando a gente está falando das diferentes políticas públicas do Estado da Paraíba. Quando nós trazemos da necessidade, ainda na primeira parte do nosso programa de governo, antes de entrar nos pontos específicos das políticas públicas, a gente alerta para a necessidade de modernização do Estado. A gente alerta para a necessidade de realizar concurso público, de reestruturar os prédios públicos, de trabalhar com o reaproveitamento da água nos prédios públicos, de trazer iluminação, de trazer energia solar para os prédios públicos, de fazer as nomeações dos concursos realizados. Essa é uma questão que é geral, é uma questão que é da estrutura do Estado como um todo. Assim como a Secretaria de Cultura, outras tantas áreas do nosso Estado nunca realizaram concurso público. A gente está denunciando com regularidade a forma como a Secretaria de Comunicação, por exemplo, se apropria de 59 milhões do nosso orçamento, sendo bem superior à quantidade, que é mais de 5 milhões ao que é destinado para a agricultura familiar, sendo 33 vezes mais do que é destinado para a Secretaria da Mulher e Diversidade Humana, sendo 8 vezes mais do que é destinado para a Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer. Então, quando a gente está falando do FAEP, a gente está falando de uma estrutura de Estado que está arcaica, mas que ela está arcaica já fazem algumas gestões, não é desse atual governo. Ela já está nesse processo porque, repito, que tem sido um mantra na nossa campanha, porque os outros gestores ou o atual gestor não atacou os privilégios que deveria ter atacado nesse processo de construção governamental. Porque está privilegiando ainda atender as demandas e as pressões de muitos donos, proprietários desses prédios históricos, porque está atendendo a demanda de muitas dessas famílias que se apropriam de um patrimônio de uma forma equivocada e espera ele ser derrubado, que é a vontade sim de muitos dos proprietários, que ele está se degradando até cair. A imobilidade, a inoperância é uma das formas de atender a essa demanda. Então nós vamos atacar diretamente esses privilégios, enfrentando e transformando a forma de governar o nosso Estado. E vamos começar fazendo isso pelo nosso orçamento. Vamos começar fazendo isso pelos espaços onde mais acontece. A exemplo da mobilidade urbana e a exemplo do lixo, que são duas grandes máfias que tomam conta não só da nossa Paraíba, mas do nosso país como um todo. Muito obrigado, Tárcio. A gente chegou ao final desse 4º bloco e finalizamos aqui, né, o nosso debate com as considerações finais. Então, eu já de antemão agradeço a sua presença e lhe concedo a palavra para os seus 5 últimos minutos aqui para as nossas considerações finais. Obrigado, Pedro. Em seu nome eu agradeço a todas as entidades de arquitetura que organizaram esse debate de hoje, que organizaram esse momento. Eu fico feliz da perseguição do sertão, porque eu sou sertanejo, tenho muito orgulho de ser sertanejo, apesar de ter saído ainda muito criança para um grande centro, quando minha mãe foi levada, como muitos de nós sertanejos, a buscar uma alternativa de vida diferenciada, viúva ali aos 20 anos, e parte desse pensamento de cidade. Eu lembro quando nós chegamos na cidade vizinha, foi em meio a uma grande cheia, e a gente ainda criança tendo que pendurar parte dos nossos pertences em cima de móveis e tudo, porque a água dava muito mais do que na canela e a gente estava ali em meio a ratinhos nadando dentro de casa e no nosso bairro, ali perto. Então a gente conhece de fato essa realidade, que é uma triste realidade que não é só da nossa Paraíba, é uma realidade do nosso Nordeste que tem uma aproximação muito grande e também de outros aspectos que se repetem no nosso país como um todo.
Então, quando a gente está aqui hoje pensando com vocês um formato de estado, né, de cidades, de como a gente tem o direito a essa cidade, de como a gente não ser ilhado no nosso bairro por meio da imobilidade urbana que nós existimos e que nós vivemos, só sendo liberado para vir para os grandes centros, para o centro da cidade, ou só sendo liberado para ir para uma praia, só sendo liberado para ir para um bairro nobre, quando a gente está indo para o nosso trabalho. Naquele momento, o transporte sofrido, mas ele ainda chega, superlotado, mas ele ainda chega, tendo que sair uma hora e meia antes de casa para esperar o ônibus, mas ainda tem. Mas quando a gente parte para um momento de viver a nossa cidade, de conhecer e viver o centro histórico, de ir para a praia no final de semana, de tentar visitar outras cidades da Paraíba, nesse momento o transporte não chega. Nesse momento ele é mais caro. Existe um verdadeiro cerco, existe um verdadeiro isolamento de parte considerável da nossa população. E é por isso que a gente tem sido parte dessas vozes na nossa campanha eleitoral. E a gente entende que basta de fazer gestão de cimento, basta de pensar um estado de asfalto, basta de pensar uma cultura simplesmente massificada, basta de uma estrutura que privilegie setores específicos da sociedade em detrimento de outros. Basta de migalhas para a agricultura familiar, onde se propagandeia uma grande política de compra da agricultura familiar para as escolas, e numa cidade como Sapé, com mais de 10 mil famílias da agricultura familiar, apenas 10 delas têm a sua mercadoria, sua produção levada para dentro das escolas. E isso num valor que não ultrapassa 6 mil. E isso ainda com o tempo que demora para eles receberem esses valores. Então, essa é a realidade, é esse enfrentamento que a nossa campanha está se propondo a fazer. E é esse convite que nós fazemos a cada um e a cada um. Que a gente não seja tomado pelo medo, nem na nossa Paraíba, nem no nosso país, de ter que se posicionar enquanto voto útil. Que a gente busque uma alternativa que a gente acredita, uma alternativa programática, em um processo de transformação real, em um programa que tenha nome e sobrenome, não em um programa que ele esteja voltado simplesmente no sobrenome das poucas famílias que controlam o estado da Paraíba e não largam por absolutamente nada. Não para os setores econômicos que historicamente, com as diferentes alianças, já estiveram juntos em determinados momentos e podem estar juntos sem nenhum problema lá na frente, porque nenhum deles se propõe a enfrentar os históricos privilégios que acontecem e que existem na nossa Paraíba. É a isso que a nossa campanha está se propondo. É por isso que a gente pede o voto de vocês nos 50, mas pede mais do que isso. A gente pede que vocês possam botar a cara na campanha, vocês possam vir com a gente construir essa alternativa, vocês possam trabalhar uma campanha que signifique um programa diferenciado para o nosso estado, que a gente possa ser, enquanto candidato ao governo do estado, um porta-voz desse processo. E muita gente percebeu isso. Eu tenho recebido de pessoas do interior, daqui, seja professor, seja policial. Olha lá que os policiais, com relação ao pessoal, existe um preconceito muito grande, mas a gente tem conseguido quebrar isso aqui no estado pela linguagem que a gente tem trabalhado. Então essas pessoas estão ligando para a gente, dizendo: ó, denuncia isso, faz essa pergunta no debate, diz para fulano que ele é isso, que ele é aquilo, né? E nós somos a única candidatura que está coerente desde antes do nosso pessoal. E aí eu queria demarcar historicamente o ano de 2016, o golpe, onde mesmo o meu partido, tendo sido oposição aos governos do PT, no momento em que o golpe começou a ser traçado, nós já nos posicionamos de forma coerente contrário a esse golpe. Nós já dizíamos ali claramente que iríamos estar do lado da democracia. E não tivemos medo, como alguns, inclusive internamente, chegaram a dizer: ah, mas a gente vai se misturar e não vai se diferenciar do PT. Ah, mas lá vai estar presente gente do PSB. Ah, mas e o PCdoB na juventude? Nada disso podia estar sendo colocado, está sendo colocado na frente de um ataque maior, que nós ainda vivemos as consequências. Por isso estamos fazendo uma campanha dura contra o golpe, estamos fazendo uma campanha, mesmo tendo candidato a presidente, que é o companheiro Guilherme Boulos, uma campanha por Lula livre. Entendemos que essa deve ser sim uma marca democrática de toda campanha que se propõe a atacar privilégios. E é nesse caminho que a gente está fazendo a discussão
e a gente espera que nesse primeiro turno já a gente mostre que sim, somos muito mais do que esses 16 segundos que é imposto a um partido como o PSOL. Aí a gente agradece a vocês presentes nesse dia de hoje e reforça o convite para votar no 50 e para construir com a gente essa caminhada contra o golpe por uma nova Paraíba. Obrigado e abraço para todos e todas aqui presentes e nas redes sociais. Encerramos então aqui, Cássio. Eu agradeço mais uma vez a sua presença e convido as pessoas que estão aqui e as pessoas que estão ali do outro lado para o próximo debate, no dia 11 de setembro. O candidato convidado é o Lucélio Cartacho. Mais uma vez, obrigado e boa noite a todas e a todos.